E agora, dando continuidade ao nosso evento, chamaremos a professora Rosane Rodrigues, da Universidade Federal do Maranhão, para moderar a palestra que tem como título Gestão do processo de pastejo, importância do ajuste e equilíbrio da relação suprimento-demanda do sistema, que será proferida pelo professor Cila Carneiro, da Universidade de São Paulo. É uma satisfação imensa contar com o professor Cila Carneiro nesse evento. O professor Cila, fui aluna do professor Cila nos anos de 2000, lá na Exalc, quando eu fiz o meu mestrado. E a parte boa, se é que a gente pode dizer alguma coisa boa dessa pandemia, é que ela está permitindo essas coisas, né? Então, eu fico muito honrada, viu, professor, do senhor poder participar do nosso evento. E eu vou passar agora a sua apresentação e o senhor tem 1 hora para falar e depois a gente volta com as perguntas. O professor Cila Carneiro da Silva, ele é graduado em Engenharia Agronômica pela Exalc USP, com mestrado também pela Exalc USP, doutorado na Massey University. Atualmente, ele é professor titular da Exalc, né? Ele queria uma coisa muito simples, né? Mas como ele é um ídolo aqui dos alunos, queria que eu reduzisse o máximo o currículo. Mas tem umas coisas que não dá para reduzir, viu, professor? O professor ele tem mais de 100 artigos publicados em periódicos de alto impacto. Como a professora Janaína falou, ele foi um dos responsáveis pelos avanços na parte de ecofisiologia no Brasil, tá? É um dos professores, um dos grandes nomes nessa área no Brasil. Tem mais de 43 capítulos de livros, orientou diversas dissertações e teses, recebeu diversos prêmios e homenagens, e ele atua na área de zootecnia, com ênfase em ecofisiologia de plantas forrageiras e ecologia do pastejo. Então, passo a palavra para o senhor, professor, e mais uma vez obrigado por essa oportunidade de abrilhantar o nosso evento. Boa noite. Sou eu que agradeço o convite e a oportunidade, é uma satisfação poder participar do evento. Espero que estejam me ouvindo e me vendo de maneira satisfatória. A ideia hoje é conversar um pouquinho sobre o processo de gestão do processo de pastejo, importância do ajuste e equilíbrio da relação suprimento e demanda do sistema. Eu confesso que eu recebi esse tema e fiquei pensando um pouco como é que vai ser a abordagem dele, e vendo as palestras de ontem e hoje, especialmente a forma como a Janaína colocou a dela, eu acho que eu fiz uma escolha feliz da linha de raciocínio. Bem, para falar do assunto, né? Pecuária é uma modalidade de exploração econômica da terra, assim como produção de café, produção de laranja, produção de cana, produção de coco, né? E como toda atividade econômica, ela precisa ser competitiva, ela precisa ser lucrativa, para que o indivíduo opte por ela para gerar receita na propriedade, né? Como todo processo biológico ou econômico, em qualquer escala que você olhe, ela é baseada num princípio fundamental básico, né? Existe aí uma demanda por alimentos do rebanho, e essa demanda ela precisa ser atendida quantitativa e qualitativamente com o suprimento, ou seja, a capacidade do sistema de produzir alimento e manter aqueles animais dentro daquela estratégia ou política de rebanho sendo implementada. O problema disso é que, se por um lado a demanda é bastante previsível, controlável, porque ela é dependente das necessidades nutricionais dos animais, das datas de parição, datas de
desmama de bezerros e assim por diante, tudo controlado. Do outro lado, o suprimento, ele é bastante incerto, né? Em algumas regiões, muito incerto, devido ao problema da estacionalidade de produção de forragem, né? Então, isso leva a uma grande dificuldade do indivíduo planejar o processo produtivo e fazer os chamados ajustes em taxa de lotação que Henrique e Janaína estavam falando há pouco, né? Então, é importante conhecer um pouco o processo de produção no campo, né? As suas inter-relações, para que seja possível identificar as necessidades e as oportunidades de controle e monitoramento do processo produtivo. Em outras palavras, se a gente quer manipular um processo, manejar um processo, é condição básica você entender como é que aquele problema funciona, né? Eu quero ser mecânico de carro. Eu tenho que entender como que funciona a parte de suspensão, a parte elétrica, a parte de transmissão, porque o carro é um conjunto de processos que operam concomitantemente, de forma integrada, gerando movimento. E se eu não entendo processos individuais, e mais do que isso, como eles se interligam, fica difícil do indivíduo manejar, regular ou fazer manutenção preventiva ou corretiva de um veículo. No mesmo caso de um processo biológico, de um sistema vivo como o corpo humano, médico precisa conhecer processos fisiológicos, bioquímicos, a integração entre eles para poder fazer detecção e diagnóstico de doenças, fazer recomendação de medicamentos e assim por diante. E no pasto é a mesma coisa. A pastagem é um ecossistema vivo, dinâmico, e que existem uma série de processos que ocorrem ao mesmo tempo para determinar a saída final. E essa interação que existe entre os processos gera o que a gente chama de uma homeostase, um equilíbrio dinâmico, que é a capacidade do sistema se auto-tamponar. Isso, por um lado, é bom, porque evita que erros grosseiros de manejo degradem o sistema instantaneamente. Então, ele é resiliente, ele é resistente até certo ponto. Por outro lado, é ruim, porque significa que uma ação isolada de manejo, só nitrogênio, só água, só genética animal, não vai necessariamente resultar em aumento de produção e produtividade, porque ao longo do caminho existem processos que precisam ser ajustados ao mesmo tempo para que aquela saída seja planejada, seja obtida. Então, surge aí o conceito de ecossistema funcional, né? O que é o ecossistema funcional? E eu vou fazer aqui uso de um raciocínio integrativo que eu acho que é mais didático, mais indicado para essa nossa conversa, né? Então, numa dada condição de ambiente, onde existem fatores ambientais abióticos, como disponibilidade de água, temperatura, uma dada evapotranspiração, fertilidade do solo, umidade, né? Existe a planta. E essa planta, individualmente, cresce por meio do seu processo de morfogênese, fazendo folhas e tecidos e assim por diante. Ao mesmo tempo que cresce o indivíduo, cresce a população. Então, ao mesmo tempo que num perfilho de uma gramínea existe a renovação de folhas do perfilho vivo, perfilhos mortos precisam ser substituídos por novos perfilhos para que a população seja estável. Então, existe um equilíbrio que ocorre em nível de indivíduo e outro equilíbrio que ocorre em nível de dinâmica de população. Um interfere no outro. Além disso, as características climáticas e edáficas fornecem e promovem adaptações tanto anatômicas quanto fisiológicas dessas plantas, adaptações essas que modificam e ajustam os padrões de crescimento individual e de dinâmica populacional das plantas. Então, começa aí um ciclo de interação bastante grande, cuja manifestação fenotípica, com base na disponibilidade de fator de crescimento, de água, de fertilidade, de nutrientes, quanto você aduba, enfim. Isso aí gera taxas e velocidades de processo, de aparecimento de folha, alongamento de folha, senescência e tudo mais, que, dependendo da duração do período, vai caracterizar a forma como o pasto é apresentado para o animal na área.
ou seja, a estrutura do pasto. O índice de área foliar, a sua altura, a sua massa, a sua composição morfológica, botânica e assim por diante. Essa estrutura, a forma como aquela área foliar é organizada, né, o tamanho dela, determina os padrões de crescimento e de acúmulo de forragem, né? As taxas de crescimento e senescência que a Janaína estava falando agora há pouco. Então, isso é função da forma como o pasto é mantido no campo e como a gente dimensiona essa estrutura. Se, por um lado, a estrutura, como a forma, a planta é apresentada no campo, interfere do jeito que ela cresce, do outro lado, ele interfere no comportamento ingestivo e no consumo dos animais. Por quê? A mesma estrutura que para a planta significa área foliar, captação de luz, fotossíntese, crescimento, para o animal significa uma forragem mais fácil ou menos fácil de ser colhida, de ser consumida, uma forragem que tem maior digestibilidade, maior teor de proteína e assim por diante. E à medida que a planta cresce, ela modifica a sua massa, sua altura, sua composição, afetando o comportamento ingestivo, e o animal, ao consumir a planta, exercendo sua preferência por meio de sua seletividade, também modifica a estrutura e, por consequência, os padrões de crescimento da planta. E é por isso que essa é uma rede intrincada de relações dinâmicas que, se você não entender qual é o fio da meada, a cada volta que você dá num ciclo desse aqui, a cada ciclo de pastejo no campo, você está realizando um equilíbrio diferente. E é por isso que muita gente diz que, na prática, a teoria é outra. Não, na prática é a teoria mesma. Ou eu não sei qual é o conceito teórico por trás daquilo, por isso eu não entendo, né? Ou eu não tenho o conhecimento prático que eu devia ter para poder fazer uso daquela informação. O fato é que, do lado da planta, né, quando você começa a juntar a parte dinâmica populacional com os padrões de crescimento e desenvolvimento da planta, isso caracteriza o que a gente chama de estratégias de sobrevivência da planta. E a estratégia de perenização. Isso é extremamente interessante, porque isso está relacionado com os limites de resistência da planta. Está relacionado com aquela flexibilidade que a Janaína estava falando até agora. Até que ponto eu posso explorar essa planta acima da sua condição máxima de estrutura ótima ou abaixo, sem quebrar o seu limite de resistência, sem comprometer a sua perenização e, consequentemente, a sua produtividade, né? Do ponto de vista da dinâmica de acúmulo, todo crescimento, todo tecido novo que não é colhido pelo animal, ele é perdido por senescência. Então, do ponto de vista de colheita, de forragem da área, senescência é uma perda. Do ponto de vista do sistema, não, porque aquela matéria orgânica, aquele nutriente é reciclado via matéria orgânica do solo, modificando o ambiente e entrando de novo no sistema produtivo. Do ponto de vista quantitativo, aquele crescimento que é efetivamente colhido pelo animal, né, é ele que determina aquela taxa de lotação que nós estávamos falando agora há pouco, né, na palestra anterior, necessária para fazer o ajuste e o controle do manejo em condições de campo. Do ponto de vista ainda quantitativo, nem tudo que é recebido, ofertado ao animal, vai ser colhido pelo animal. Uma parte é desperdiçada, é perdida, o animal defeca em cima, ele urina, ele derruba, ele pisoteia. E essas são as perdas por pastejo, que do ponto de vista de colheita de forragem é uma perda, mas do ponto de vista de sistema não, porque volta uma ciclagem interna de nutrientes e ele faz parte dentro de uma dinâmica de um sistema de produção. Do ponto de vista qualitativo, né, nós temos aí que a forragem que gera aquela taxa de lotação, ela é composta por uma composição química, uma composição morfológica, botânica, e isso interfere na sua digestibilidade, no seu valor nutritivo, nas suas características e no processo de digestão, determinando o desempenho animal. E o desempenho animal, né, ele é relacionado com taxa de lotação por meio da oferta de forragem. Então, a oferta de forragem é a estratégia ou o mecanismo que permite ajuste de taxa de lotação
de forma a que se obtenha certo nível de desempenho. Ou seja, é a razão segundo a qual eu promovo aumentos ou diminuições consistentes em taxa de lotação, visando uma meta de desempenho animal. E taxa de lotação e desempenho animal são determinantes da produtividade do sistema, que é aquilo que é a produção comercializável que nos interessa, né? A taxa de lotação, ela também é determinante das emissões de gases de efeito estufa, também estava sendo comentado até há pouco na palestra anterior, né? E, de uma maneira geral, quanto maior a taxa de lotação por meio de maior intensificação, maiores são as emissões totais do sistema, tanto de óxido nitroso quanto de metano. Mas também existe, do outro lado, o aumento de produção de leite ou carne por hectare. E quando você calcula a intensidade de emissão de gases, que é metano por litro de leite ou quilo de carne, ou quilo de carcaça, óxido nitroso por quilo de leite, ou quilo de carne, ou quilo de carcaça, a intensidade de emissão é diminuída com o processo de intensificação bem feito. Por isso, o manejo bem feito, ele tem um potencial de mitigação bastante interessante, né? Então, conhecidos esses processos, e aqui estão listados vários, né? Não todos, né? E a inter-relação e o fluxo de energia no sistema, esses são os processos que determinam produtividade. Agora, precisa de energia para tocar, porque para tudo caminhar, o nutriente precisa sair, a água precisa sair do solo, entrar na planta, para que todos os processos fisiológicos ocorram. E da onde vem essa energia? Essa energia, ela vem da luz, né? E a luz, que é a única fonte de energia do planeta, ela é captada e transformada em uma condição utilizável pelos seres vivos superiores por meio dos seres vivos clorofilados, né, as plantas, né, que absorvem a luz e, por meio de fotossíntese, põem essa energia em funcionamento desses processos que, em se manifestando e ocorrendo, geram a estrutura do pasto que determina todas as respostas que nós estávamos conversando há pouco, né? Então, os processos são esses e não mudam. O que muda é o aporte de energia. Por isso, né, luz, ele é o ponto de origem de toda a lógica de funcionamento de um sistema vegetal. E não é só na pastagem, é na agricultura, né? Tudo é feito com o sentido de maximizar a colheita de luz para que tenha máxima energia para gerar a produtividade primária do sistema ou a comercializável do sistema, né? E, nesse contexto, alterações ou melhorias do ambiente, como irrigação e adubação, por exemplo, né? Integração agricultura-pecuária, né? Onde você modifica aspectos ambientais, ciclagem de nutrientes, melhoria de fertilidade no solo, estrutura do solo, enfim, não modifica o processo. O processo é esse que está aqui acontecendo. Modifica a disponibilidade de fatores de crescimento que afetam as taxas dos processos, não os processos, né? Integração lavoura-pecuária-floresta modifica aí características do solo, ciclagem de nutrientes, as árvores trazem água e nutrientes de profundidade, trazem para cima, né? Amenizam a temperatura embaixo das árvores, diminui a velocidade do vento, uma série de coisas, né, que modificam fatores de ambiente. Isso modifica a velocidade dos processos, de novo, mas não os processos, né? No caso da integração lavoura-pecuária-floresta, o silvopastoril, modifica também luz. Aquela luz que é o ponto de origem das respostas. E por isso, quando a gente põe árvore no sistema, a gente precisa estudar um pouco melhor aquilo que a gente está fazendo do ponto de vista da planta forrageira. No caso de árvores, também modifica-se ambientes. Conforto animal. Conforto animal modifica e interfere com o comportamento digestivo, com o consumo, afetando o desempenho. Então, notem que existe aí um conjunto de fatores, um conjunto de processos conhecidos e interligados e integrados que a gente precisa estar alerta e que eles têm em comum como ponto de origem, né, a seta saindo dele e modificando as coisas. E também como ponto de convergência, as setinhas voltando para ele, a forma como o pasto é mantido no campo. Seja por meio de uma caracterização na forma de densidade foliar,
que é mais técnica ou científica, há mesmo índice área foliar traduzido numa forma de altura que é mais de campo, mais fácil de trabalhar, outros preferem massa de forragem, não importa. A característica central, que é o ponto de origem e de convergência das respostas e processos de plantas e animais, de uma maneira geral, é a estrutura do pasto. Né? E é ela que é responsável, portanto, pela captação de luz. Então, tudo que acontece nesse processo, tudo, é função da captação de energia que é feita pelo índice de área foliar. Aquele que tem correlação com a altura, aquele que tem correlação com aquela altura que é usada como meta de campo. Por isso, é que a gente diz que a estrutura do dossel forrageiro, o seu índice de área foliar, ele é o ponto de origem e de convergência das respostas de plantas e animais, né? E, por ser assim, permite que a gente defina o que a gente chama de alvos ou metas de manejo de campo. Permite a gente traduzir todo esse equilíbrio complexo num único valor de campo na forma de uma leitura numa régua ou no cano de uma bota e assim por diante. Então, que relação isso tem com o título de hoje? A relação é que é importante manter estas metas o mais estáveis possíveis, porque é isso que regula e que caracteriza o manejo bem feito. A altura de entrada, a altura de saída. No contínuo, permanecer dentro daquela faixa de altura nem acima do máximo, nem abaixo do mínimo, ou seja, uma condição relativamente estável. E é essa altura, ou essa meta, que é a referência para você dizer se está bem ou está mal, está passando ou está precisando fazer interferência ou não, precisa colocar mais animais ou não. Então, o alvo de manejo, ele é o indicador de campo para que a gente tome ações e decisões. E por isso, para que a gente tente fazer a manutenção mais estável possível e respeitar essas metas do campo, é que a gente faz os ajustes das relações entre suprimento e demanda no sistema. Né? É nesse contexto que entra a manipulação de suprimento e demanda. Para executar, realizar, controlar e manter as metas ou alvos de manejo. Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho do planejamento, da relação suprimento-demanda. Né? Ela é baseada no conhecimento de duas variáveis-chave, bem simples. Né? A primeira delas, positivo, suprimento. O suprimento de alimento de um sistema é função do quê? É função da massa de forragem existente hoje, que é o estoque presente. Vamos pensar exclusivo em pasto. Tá? Então, é a massa de forragem existente hoje. O que vem em cima disso do ponto de vista de positivo? É aquilo que está acumulando diariamente, o crescimento de amanhã, de depois de amanhã, até o fim da semana, em cima da massa de hoje. Então, eu tenho massa de forragem e acúmulo de forragem. Né? E, no caso, quando eu tenho alimentos externos ao sistema, suplementos, volumosos ou concentrados, e faço a utilização deles, eles também correspondem ao suprimento. Do outro lado da equação, o lado negativo, nós temos a demanda. Né? O que é a demanda? É função do quê? É função da taxa de lotação que você tem, ela é função das necessidades nutricionais desses animais que compõem essa taxa de lotação, né? Porque esses dois, em conjunto, vão determinar a quantidade de alimento ou de forragem que é necessária para que uma determinada meta de produção pré-estipulada seja mantida. O nosso objetivo de produção. Tá? Então, de uma maneira esquemática, o nosso estoque, a massa de forragem, ele é função, de um lado, da produção de forragem, o acúmulo de forragem que entra de um lado, e do outro, o animal consome. Né? E à medida que ele consome, ele gera desempenho. Se, nas épocas do ano quente e chuvosa, por exemplo, em que a produção de forragem normalmente excede a capacidade de consumo do rebanho. Não falando consumo individual, falando consumo por unidade diária. Né? Se a produção de forragem
supera a capacidade de consumo do rebanho, o que acontece com a altura ou a massa de forragem do pasto? Ela aumenta. E não tem problema aumentando, desde que não ultrapasse o limite superior ótimo da meta agronômica de uso, ponto a partir do qual caracteriza-se uma degeneração da estrutura do pasto com os benefícios, com os problemas de colheita ineficiente, desuniforme, queda de valor nutritivo, excesso de como, excesso de molho. Então, a gente joga com o aumento da massa ou altura até o limite superior aceitável, e à medida que essa massa aumenta dentro do limite de flexibilidade ótimo, o que vai acontecendo com o animal do outro lado? Ele vai recebendo uma oferta maior, e para a mesma taxa de lotação, com maior oferta de forragem, normalmente a gente acaba tendo um aumento de desempenho. E esse aumento de desempenho, né, associado com o limite superior da flexibilidade, por vezes é suficiente para a gente equilibrar o sistema e não ultrapassar o máximo desejado. Por vezes, né, você vai além. A produção de forragem excede a velocidade de consumo muito. Então, além de aumentar o desempenho animal, continua excedente. E nessa situação, o que vai acontecer é que o limite superior ele é atingido, e a partir daí, o único jeito que eu tenho para evitar que a estrutura do dossel permaneça estável, não degenere e não comprometa o desempenho animal, é entrar com conservação de alimentos. Então, notem que a estratégia de conservação de forragem, seja ela de que natureza for, fenação, silagem, corte mecânico, diferimento, não importa qual, o objetivo é controlar o excedente de forragem, em outras palavras, acertar a relação suprimento-demanda numa época em que o pasto cresce mais rápido que o rebanho é capaz de consumir. Por outro lado, a partir do final do verão, outono, inverno, início de primavera, o que vai acontecendo? A produção de forragem vai diminuindo relativamente à demanda daquele rebanho que está lá. Então, inicialmente, como a massa de forragem já é mais alta, está no meu limite superior, o meu estoque vai caindo, porque agora a velocidade de consumo do rebanho é maior do que a velocidade de produção de forragem. E enquanto está dentro da amplitude ótima agronômica do sistema, sem atingir o mínimo, o consumo não é comprometido, o desempenho animal assegurado. No entanto, como a estacionalidade, por vezes, é bastante severa no nosso meio, acontece que a velocidade de consumo do rebanho permanece alta relativamente à produção de forragem que acontece. E o que vai acontecendo com a massa de forragem do pasto? Vai caindo, até que ela atinge o mínimo. E se atingir esse mínimo, abaixo desse mínimo, além de comprometer o pasto na estação seguinte, gera o problema de diminuição de desempenho. Eu tenho queda de desempenho. E o que a gente faz, então, no sistema para intervir? O que a gente faz é trazer aquele suplemento excedente conservado nas águas ou na estação chuvosa e a gente injeta no sistema na época de déficit. Então, esse é o ajuste suprimento e demanda no período em que o consumo da forragem, a velocidade de consumo é maior do que a velocidade de produção de forragem. E assim está caracterizado os dois lados da equação de suprimento e demanda. Então, quando a gente fala de balanceamento, planejamento, gestão do processo de pastejo com base no gerenciamento de suprimento e demanda, o que nós estamos fazendo é manipular essas variáveis de campo, mas notem que sempre com base numa meta de estrutura do pasto, que neste caso foi a massa de forragem, poderia ter sido a altura. Muito bem. Existem formas da gente avaliar essa relação suprimento e demanda num planejamento, num período mais longo, num período mediano e num período curto, de curto prazo. Quais são eles? O primeiro deles é você fazer a avaliação do perfil suprimento e demanda ao longo de um ano, ou seja, o seu universo de análise é 12 meses. Então, você vai fazer uma estimativa do que vai produzir em 12 meses, e para o suprimento ser igual à demanda, ou seja, o pasto sair no dia, vamos dizer, 1º de outubro, com 4.000 quilos de matéria seca de forragem por hectare, e voltar no dia 30 de setembro do ano seguinte, de tal forma que no 1º de outubro ele esteja com os mesmos 4.000 quilos,
tudo que foi produzido naqueles 12 meses tem que ter sido consumido, de um jeito ou de outro, né? Então, esse primeiro planejamento é em 12 meses. É esse planejamento que determina a taxa de lotação média da fazenda. Você estima a produção, estima o aproveitamento de forragem pelos animais, sabe o tipo de animal que você vai ter lá, e você calcula, com base naquela produção, com aquela eficiência de pastejo, quantos animais você pode ter na fazenda naquele período, ou seja, naquela área. E isso te dá a taxa de lotação média do sistema para que, em 12 meses, a suprimento seja igual à demanda. Ou seja, o saldo na sua conta seja zero, né? Época de parição e política de rebanho são contemplados nessa escala. É nessa escala que você vai definir a melhor época de parição, a melhor época de desmama, a melhor época de secagem das vacas, a melhor época de descarte de animais, né? E assim por diante. Ah, não estou entendendo. Calma, vamos lá. Então, aqui nessa figura, o que a gente tem são uma curva genérica de suprimento e demanda de forragem no sistema de produção animal em pasto, né? A curva verde é a curva de suprimento, taxa de acúmulo de forragem, quilos de matéria seca por hectare dia. A curva marrom ou vermelhada, né? Ela é a curva de demanda, também quilos de matéria seca por hectare, taxa de lotação vezes necessidade dos animais, né? E o que a gente quer fazer no sistema é que a quantidade de excedentes e déficit esteja mínima, para que isso maximize a quantidade de forragem consumida, né? Essa é a marca registrada de sistemas pastoris eficientes, né? Então, do ponto de vista do planejamento de 12 meses, que nós estamos falando agora, né? Aumento de taxa de lotação, o que ele faz? De novo, ele desloca a curva de demanda para cima. Por quê? Os mesmos animais, eu aumento o número de animais por hectare, ele vai aumentar a demanda relativamente à curva verde de suprimento. Eu posso diminuir a demanda. Como? De jeito mais fácil, diminuindo a taxa de lotação. Ainda nesse ponto, eu posso movimentar horizontalmente a curva de demanda em relação ao suprimento, trocando a época de parição e desmama dos animais. E é muito mais fácil eu mudar a linha vermelha em relação à verde do que a verde em relação à vermelha. Porque a verde depende de clima e eu não controlo o clima. A vermelha só depende da gente, porque é número de animais, quanto cada animal come e assim por diante, né? É muito interessante esse raciocínio, que do ponto de vista aplicado da porteira para dentro, o que você tem controle do processo efetivo é demanda. Ah, adubar pasto e irrigar pasto, isso é bom, mas você não tem certeza da resposta, você não sabe se vai resolver o seu problema da forma que você precisa que ele resolva. Agora, você intervir, aumentando ou diminuindo a taxa de lotação, fornecendo ou diminuindo o suplemento, né? Vendendo animais ou menos animais, numa época ou na outra, né? E isso sim, você controla 100% das vezes e te gera um impacto maior da resposta no sistema. O risco é menor. A segunda escala de observação temporal é mês a mês. Então, a analogia que eu faço ao longo do ano é como se você fizesse o balanço financeiro da empresa final de ano. Você sai com caixa X, você tem um orçamento para gastar e termina no fim do ano com saldo zero. Você executou o orçamento, chegou com saldo zero e vai iniciar o ano seguinte com um novo orçamento, né? Agora, o mês a mês, então, você recebe 100, gasta 100. No final de 12 meses, zero para receber de novo. Tá. Agora, não quer dizer que você adequou o que você recebe 100 e com o que você gastou 100, não quer dizer que está resolvido o problema da fazenda. Por quê? Aquilo é a média dos 12 meses. Quando você faz mês a mês, é como se você pegasse agora o seu saldo bancário do fim do ano, que está 0 a 0, terminou zerado, sem dívida e sem poupança, né? Mas você vai olhar mês a mês, está difícil de você ter saldo zero todo mês. Tem mês que você está positivo e tem mês que você está negativo. Então, o que isso quer dizer? Que apesar de em 12 meses o saldo, sua taxa de lotação média ter sido calculada certinho, a época de parição tudo bacana e o seu saldo é, de fato, uma situação que gera suprimento igual à demanda e o sistema está equilibrado, mês a mês, em função da estacionalidade de produção, você vai ter meses em que você tem excedente de forragem
e meses que você tem déficit. A soma dos excedentes e déficit é zero, porque você fez assim para ser zero o cálculo de longo prazo. Mas o problema é que esses excedentes que acontecem, dependendo da intensidade, da duração deles, eles podem comprometer aquela meta de estrutura que a gente fez. Assim como os déficits. Se forem muito severos e por longo tempo, eles também podem comprometer a estrutura no sentido de passar o limite inferior de manejo adequado. Então, a gente precisa enxergar. E é essa avaliação mês a mês é que permite você identificar se existe excedente, se existe déficit, que época ele ocorre, que tamanho ele é e quanto tempo ele dura. E, por fim, o plano instantâneo, que é o plano do pasteiro, conhecido mês a mês. Quer dizer, o que resta agora? Com base nessa informação, eu sei quando tem excedente, quando é déficit, quando eu tenho que conservar, quando eu tenho que suplementar, quando eu tenho que ajustar a taxa de lotação para cima, quando eu tenho que ajustar a taxa de lotação para baixo, de uma maneira geral. Agora, eu tenho que implementar isso no campo. E implementação é todo dia, né? Então, o plano de pastejo visa atingir e manter as metas de produção imediatas, tanto de pasto quanto de desempenho, né? E aí as decisões nesse nível de complexidade são relacionadas com número de dias que o animal fica no pasto, número de dias que o piquete fica descansando, se eu aumento a taxa de lotação, se diminui a taxa de lotação, se injeta suplemento no sistema, se você tira piquetes do ciclo para fazer conservação de forragem ou de ferimento, enfim, é nessa estratégia, aqui nesse nível de complexidade que essas decisões são tomadas. Vamos falar um pouquinho do manejo desses fatores, então, né? A manipulação dos fatores componentes do sistema é fundamental para que índices satisfatórios de desempenho, produtividade, eficiência e lucratividade possam ser atingidos, né? E por isso eu preciso conhecer minha base produtiva. O que é a base produtiva, né? As minhas condições de solo, de clima, localização geográfica, proximidade a centros de serviço, mão de obra, insumos, enfim, né? Aspectos sociais, tipo de mão de obra, qualificação de mão de obra e assim por diante, né? Econômicos, né? Capacidade de investimento do proprietário, objetivos que ele tem com aquela operação econômica que ele quer, né? Situação de mercado vigente, preços existentes, valores de remuneração do produto que eu estou produzindo e assim por diante, né? E tudo isso entra no processo de consideração e planejamento desses fatores. Ah, mas eu quero enxergar isso. Pois não, vamos conversar um pouquinho aqui. Então, dentro de um contexto de preço de insumos e preço de produto animal, e dentro do contexto de objetivos, habilidade e motivação dos fazendeiros, né, é que a gente passa a considerar aspectos da porteira para dentro. Quais aspectos? Clima, solo, fertilizante, planta forrageira, manejo, taxa de lotação, manejo dos animais, conservação ou não de forragem, alimentação do rebanho usando suplementos concentrados e outros tipos de alimentos, potencial genético dos animais, sanidade, práticas de manejo zootécnicas, enfim. E o que isso determina, né? Isso vai, no fim do dia, esse conjunto de ações vai determinar a produção de forragem de um lado, vai determinar a eficiência de colheita da forragem do outro, ou seja, quanto da forragem que é produzida, que é perdida, né? E o desempenho animal, né? Essas características associadas ao uso de suplementos, quando for o caso, determina aqui a quantidade de alimento que é consumido ou colhido por hectare. O desempenho animal determina a eficiência de conversão, e é esses dois atributos que determinam aquela produtividade que gera a remuneração do sistema, e que você compara com a laranja, com a cana, com o milho, com a soja, com o algodão, e assim por diante. Então, notem que é fundamental a gente ter controle sobre o processo produtivo. Mas são vários fatores e vários processos, eu tenho que saber o ponto de origem. Onde está o fio da meada disso daí? O fio da meada é aquele ponto de origem e de convergência dos processos, que é a estrutura do pasto. Aquela metazinha de manejo do campo que serve como referência para você tomar todas as decisões. Todas as decisões, adubo ou não, com quanto de adubo faço, joga água, que lâmina de água, conserva, quanto conserva, que jeito conserva, põe a lotação, tira a lotação, faz oferta, não faz oferta. Tudo isso é ferramenta, é meio para manter uma meta ou alvo de manejo.
não é fim. Né? Então, conceitualmente, filosoficamente, eu tenho que fazer a relação suprimento e demanda ficar equilibrada. A taxa de acúmulo, a taxa de produção de forragem de um lado, tem que ser compensada igualmente pela taxa de consumo de forragem na área do outro lado, para que eu tenha suprimento igual à demanda, saldo zero. E se o saldo é zero, a forragem nem cresce para cima, aumenta em altura e massa, e nem decresce em altura e massa. Ela fica bem próxima da estabilidade, o que seria o ideal do ponto de vista de manejo. Né? Ou ela sobe pouco e baixa pouco em relação ao ótimo, explorando aquela flexibilidade agronômica de manejo que todas as plantas têm, cada uma específica para si. Né? Então, para a manutenção da meta de manejo relativamente estável, eu tenho sempre que buscar fazer o ajuste, o equilíbrio da relação suprimento e demanda. Né? Quais são os fatores principais que afetam o acúmulo de forragem? Clima, chuva, irrigação, temperatura, luz, né? Solo, fertilidade do solo, uso de fertilizante e manejo. Está tudo certo aqui. A gente sabe, a agronomia, é a ciência mais antiga da história da humanidade na superfície da Terra, na história da humanidade. Mas qual que é o problema da agricultura? Por que um agrônomo sempre começa uma resposta para qualquer pergunta com a palavra depende? Não é porque ele quer enganar a gente. É porque tudo que diz respeito a crescimento vegetal depende de clima, e clima a gente não controla. É por isso que é muito difícil fazer intervenções no sistema para ajustar suprimento e demanda exclusivamente do lado do suprimento. A eficácia e a eficiência do ajuste suprimento e demanda é maior pelo lado de ações que procuram regular a demanda, ou seja, o consumo de forragem por unidade diária, por meio de ajuste em taxa de lotação, por meio da regulação da oferta de forragem para controle do nível de consumo por animal, injeção de suplemento no sistema, retirada de forragem do sistema, né? Então, são muito mais efetivas, são muito mais fáceis, são muito mais impactantes, menos arriscadas as ações, as intervenções e os investimentos do lado da demanda. Né? Então, esse é outro ponto importante para a gente considerar aqui, quando for planejar ações, os recursos forem limitados, e quando o recurso é limitado, você tem que fazer priorização daquilo que você vai fazer. A priorização deve ser sempre em colocar recurso que dê o retorno mais certo ou menos incerto, com a maior eficiência e eficácia de resultado. Então, preferencialmente do lado da demanda, relativamente ao suprimento. Isso não quer dizer de forma nenhuma que adubar não é bom, pôr nitrogênio é bom, não é bom, irrigar não é bom, e assim por diante. É muito bom. Mas antes de fazer isso, é importante colher muito bem aquilo que a gente produz. Tá? Maior eficácia e eficiência de controle da relação suprimento e demanda, então, por meio de ações sobre fatores que são determinantes da demanda, relativamente às intervenções em termos de suprimento. Para vocês entenderem, para ficar mais digestivo isso aqui, eu bolei um exemplo de aplicação para eu terminar a apresentação dessa explanação para vocês. Então, no sistema de produção animal em pasto, sempre ocorrem períodos de déficit ou de excedente de forragem ao longo do ano. Então, quando você compara suprimento e demanda mês a mês, sempre vai existir período de excedente e déficit. Normalmente, excedente na época das águas e déficit na época da seca. Né? Então, esses períodos, eles têm magnitude, ou seja, tamanho e duração variáveis. E necessitam ser equacionados para que possa ser mantida a relação suprimento e demanda. Por quê? Se o excedente, na época que ele acontece, ele for muito grande e durar por muito tempo, ele estoura o limite superior da meta de manejo. E você perde o manejo do pasto. O pasto passa. Se durante a época de déficit, a magnitude do déficit for muito grande e o tempo muito longo que ele dure, você estoura o limite inferior da meta de manejo. E isso é ruim. Você compromete o pasto e compromete o animal, porque ele pode morrer de fome. Tem um animal que morre todo ano de fome no país,
porque as pessoas parece que não acreditam que existe estacionalidade de produção de forragem, né? Enfim, nesse contexto, são utilizados, então, os suplementos e a conservação de forragem em sistema de pastagem. Não são coisas diferentes. Fazer suplementação e conservação não são ferramentas distintas ou ciências distintas. No manejo de pasto, conservação de forragem e suplementação são meios para se executar o correto manejo de pasto. A gente usa a conservação associada ao manejo de pasto nas águas para lidar com o excedente de pasto que o rebanho não consegue comer, como forma de assegurar colheita adequada e manutenção da meta de manejo de pasto. Na época da seca, a suplementação é uma ferramenta de manejo de pasto, para que a gente não tenha pasto excessivamente baixo e comprometido e animal morrendo de fome, né? Então, não são coisas que competem, mas são coisas que se integram. Então, eu peguei um exemplo aqui de um conjunto de dados com Tifton 85 que a gente fez aqui na escola. Essa planta é uma planta sob lotação contínua. O ideal de manejo dela é uma altura, a meta, entre 15 e 20 centímetros de altura. Não deve oscilar muito mais do que isso para animais ganhadores de peso, né? E nessa situação aqui na escola, no ano que foi feito o experimento, produziu 19.600 quilos de matéria seca por hectare. Então, essa é a produção de matéria seca por hectare, que seria a produção estimada que eu teria na minha propriedade para fazer esse exercício. O consumo diário planejado foi de 2% do peso vivo. Então, considerando uma unidade animal de 450 quilos, 2% do peso vivo corresponde a 9 quilos de matéria seca por dia. Em 365 dias, cada unidade animal vai precisar de 3.285 quilos, sem considerar perdas. E para ficar fácil, vamos considerar que é perda zero. Tá? Só para ficar fácil. Então, se cada unidade animal precisa de 3.285 em 365 dias, e no ano produz 19.600 por hectare, cabem por hectare 19.600 dividido por 3.285. Cabem uma taxa de lotação média no ano de 5,96 unidades animais por hectare. Essa taxa de lotação média no ano me assegura que, neste cenário, suprimento igual à demanda e o sistema está estável, né? Então, essa meta de altura corresponde a uma massa de forragem de 4.000 quilos de matéria seca por hectare, variando de um mínimo de 3.500 quilos por hectare como limite inferior e 4.500 quilos de matéria seca por hectare como limite superior. Essa é a minha referência que eu tenho que assegurar seja mantida estável ao longo de todo o ano. Então, nós vamos começar o exercício no dia 1º de agosto do ano. E o meu pasto vai ter, nesse dia 1º de agosto, exatamente 4.000 quilos de matéria seca por hectare, a meta, né? Então, vamos pegar aqui agosto até julho do ano seguinte, né? Ele começou dia 1º de agosto com 4.000 quilos. Vou trabalhar com a taxa de lotação média, coloquei a taxa de lotação média 5,96 todos os meses. O indivíduo que faz a conta, faz a taxa de lotação, acha que está tudo bacana e fica com a taxa de lotação fixa, né? O requerimento animal, vamos assumir que ele é constante, né? Porque ele é proporcional ao peso. Se o animal fica mais pesado, ele come mais. Mas para ficar fácil, vamos assumir que o requerimento é constante, 9 quilos, né? Então, o que acontece? Qual que é a demanda? A demanda é a taxa de lotação vezes o requerimento. Como os dois são constantes ao longo do ano, a demanda também é 53,6 quilos de matéria seca por hectare dia, né? A taxa de acúmulo é aquilo que a gente estima que acontece ou tem um histórico da propriedade, né? Eu, neste caso, fui medido, né? Então, notem que mês a mês existe uma variação. Nos meses mais quentes e chuvosos, final de primavera e verão, cresce mais. Nos meses mais secos de outono e inverno, cresce menos. Essa é a estacionalidade clássica de produção. Então, quando você compara taxa de acúmulo, suprimento, com demanda em quilos de matéria seca por hectare dia, note que, apesar de no fim do ano o saldo ser suprimento igual à demanda,
repetir a taxa de lotação mensal igual todo mês, em função da variação no suprimento, isso gera períodos de déficit e excedente de forragem. Períodos de déficit da ordem de 18, 22, 37 quilos de matéria seca por hectare dia, nas épocas de deficiência, né? E períodos de excedente, que variam de 9 até 40 quilos de matéria seca por hectare dia. Então, você vai de um extremo no outro. 40 a 40. E o que acontece com aquela nossa meta de manejo que tinha que ficar em torno da média, aceitando-se variar de um mínimo de 3.500 a 4.500? No primeiro mês, em que acontece um déficit ideal, o pasto cresce 35,7 por dia e o rebanho consome 53,6, por dia falta 17,9. Em 31 dias de agosto, gera uma quantidade negativa que tem que vir de algum lugar. Da onde que vem? Vem do estoque. Então, a massa de forragem, que no dia 1º começou em 4.000 quilos, no dia 31 está em 3.444. Então, com 30 dias de manejo no ano, eu já estou abaixo da meta de manejo. Já perdeu o manejo. No mês seguinte, ainda é mês de déficit. Diário de 22, em 30 dias, gera um déficit mensal que é descontado da nova base, do meu novo estoque. O meu novo estoque agora é o que está no dia 31 de agosto. E então o meu estoque no dia 30 de setembro cai para 2.700, muito abaixo do mínimo. 31 de outubro é praticamente o suprimento igual à demanda. É um pequeno excedente que em 31 dias gera uma massa adicional pequena, soma um pouquinho no estoque anterior, mas mesmo assim não recupera a massa que deveria estar no pasto. Então já se passaram 3 meses de manejo, início das águas, e em nenhum momento eu tive meu pasto dentro da meta, no mínimo. Novembro foi um mês muito seco aqui, praticamente não teve acúmulo, o pasto praticamente manteve a massa média. Dezembro, em compensação, houve um aumento muito grande do acúmulo em relação à demanda, e aí houve um excedente de forragem de 35,3 quilos por dia, por hectare. 31 dias gerou um aumento mais de 1.000 quilos aí, ó. E aí a nossa estoque já passou de 3.096 para 489. Foi a primeira vez em 5 meses que a gente chegou numa meta dentro da amplitude aqui, ó, num valor, né, dentro da amplitude. Só que em janeiro, mais excedente. E esse excedente já fez a meta pular para 5.400, muito acima de 4.500. Fevereiro, excedente, foi para 6.200. Março, excedente, foi para 7.500, ou seja, estourou, foi para o outro lado, né? E aí começam os períodos de mais redução de luz, de temperatura, de chuva, e aí déficit, e aí vai diminuindo a massa de forragem, de forma que ele termina o 31 de julho com 4.023 quilos e volta nos 4.000 quilos no dia 1º de agosto. Então, note que se ocorrer o ano inteiro, o saldo no dia 1º de agosto do ano seguinte é zero, porque volta em 4.000 quilos. Mas mês a mês existem períodos de déficit que fazem, e excedentes que fazem com que a minha meta de manejo jamais tenha sido mantida. Por quê? Porque a taxa de lotação foi mantida constante. E olha que a taxa de lotação foi calculada certinho. Então, esse gráfico mostra a curva vermelha, que é a demanda, a curva verde, que é o suprimento, né? Claramente períodos de déficit, excedente e déficit. E a curva azul mostra a meta de massa de forragem, que deveria ficar em torno de 4.000 quilos, mas nunca ficou dentro do que deveria ficar. Então, isso não é manejo de pasto, né? Então, o que a gente faz? Feito o cálculo aqui da taxa de lotação, é um indicador que você pode ter. Agora, no balanço mensal, ele vai me indicar o que eu tenho que fazer. Então, nos períodos de déficit, que foram aqui agosto e setembro, se eu suplementar 30% da exigência do rebanho por dia, ou seja, 2,7 quilos dos 9 que o rebanho precisa, que cada animal precisa comer, fornecendo uma injeção no sistema de 16,1 quilos,
O déficit, que era 16,9, fica menor. Ele fica de 1,8 quilos de matéria seca por hectare dia só. Que em 31 dias gera um déficit pequeno. E dos meus 4.000 quilos, cai para 3.900. Ótimo. Então, 30% de suplementação da exigência diária do rebanho em agosto resolveu o meu problema e eu mantive o controle do pasto. Setembro, mesma coisa. Mantivemos aqui a política de suplementação de 30% da exigência do rebanho. Não importa qual rebanho você vai fazer. Você escolhe a categoria que você vai fazer, não importa. Você tem que reduzir 30% do total da demanda. Né? De novo, injetei 16,1 quilos de matéria seca. E dos 22 que era negativo, só 6,4 negativo agora. Isso gera um pequeno déficit. Então, no final do mês, a massa média é 3.750. Totalmente dentro. No mês seguinte, já começa pequeno excedente. Então, a massa começa a subir. Depois, novembro. Né? E aí, em 4 meses, eu consegui manter desde o início a meta, usando somente 60 dias de suplementação. Então, qual é o valor desse suplemento? Não é só o preço do concentrado que você deu para ele ali, ou da silagem, ou qualquer coisa que você tenha dado. Porque isso foi só por 60 dias. Mas esses 60 dias permitiu que o seu pasto ganhasse outros 60 dias no início da estação de crescimento. Quanto vale isso? Agora, a partir daqui, veja, já está em 4.100 quilos quase. Dezembro, janeiro e fevereiro e março são períodos de excedente. Então, daqui para frente eu não quero que suba mais. Então, o que eu vou fazer? Se está sobrando 35, 39, 29, eu vou querer sumir com isso aqui. Está sobrando esse pasto para mim lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que sumir com 35,3 para ficar saldo zero. 35,3 corresponde a 39,7% do total do acúmulo. Quer dizer que 39,7% de tudo que é acumulado no mês está sobrando. Né? Então, significa, em outras palavras, 40% da área de pasto sobra em dezembro. Em janeiro, 42%. Em fevereiro, 36%. Em março, 42%. E isso acontece, essa sobra, por 4 meses, nessa ordem de grandeza. Então, tem gente que fala de diferimento de pasto, que normalmente é 30% da área. 30% é um valor da cabeça. Quem diz a porcentagem da área que você tem que conservar é esse excedente aqui. Neste exercício, a minha vedação, se eu fosse fazer diferimento, tinha que ser da ordem de 35%, 40%. Por quanto tempo? De 100 a 120 dias. Ou eu teria que fazer silagem, ou feno, ou pré-secado, não importa, de 30% a 40% da superfície da fazenda. Para que, na área pastejada, a meta de forragem, de massa de forragem, fosse mantida pelos animais que fossem concentrados lá. Né? Em abril, déficit. E nesse mês, eu já conservei forragem, estoquei, né? Uma parte eu usei aqui atrás, no início da estação, e a outra parte eu vou usar aqui na frente. Mas em abril, eu não conservo e nem suplemento, porque, apesar de existir um déficit, ele é pequeno e ele me deixa dentro do limite da meta. Mas se eu insistir em maio, a massa de forragem vai cair abaixo da meta, porque eu já estou no limite. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar com suplementação de novo. E aqui, no caso, foi suplementação na ordem, em média, de 70% da necessidade diária dos animais pelos 3 meses restantes. E isso fez com que a nossa meta de massa de forragem ficasse relativamente estável e nunca abaixo de 3.500 e nunca acima de 4.500 quilos de matéria seca, que é a amplitude. Né? Então, esse gráfico mostra a curva verde, que é o suprimento como original, né? Eu estou controlando o tempo aqui. E a curva azulzinha é o suprimento ajustado. Né? Aqui foi feita a injeção de suprimento de suplementos. Aqui foi feita a conservação de forragem para baixar a curva na área pastejada. Né? E aqui foi injetado suplemento. Né? Nesse sentido, quando eu calculo a quantidade de suplemento utilizado e a quantidade de suplemento armazenado, foi em torno de 500 quilos
por hectare aqui, né? Total de 4.500 quilos aqui, e foi consumida a mesma quantidade. Então, se a conta está certa e você fez a conta certa lá em cima, tudo que foi conservado na época de excedente, ele vai ser utilizado na época de falta, porque você fez a conta para ser assim, né? Mas esses ajustes que você faz, removendo a área para colheita de forragem, o que faz? Você concentra os animais naquela área, ou no complemento daquela área, e pastejo zero nessa área que vai conservar. E isso faz com que ocorra um aumento em taxa de lotação. É isso que faz o ajuste em taxa de lotação orientado, né? É o indivíduo jogar com essa aumento ou diminuição da área pastejada relativamente à área que ele deixa para diferimento ou para conservação nas épocas de excedente. E injetar de volta o alimento conservado, guardado, quando ele precisa, né? Então, a taxa de lotação, se eu for olhar, ela, ao invés de ser estável como planejado, né, em torno de 5,96 unidades animais por hectare, na realidade o que a gente fez foi transformar ela em uma taxa variável, né? Ora, injetando suplemento no sistema, né? Ora, removendo a área de pastejo para conservação. E aí, no sistema ajustado, equilibrado ao longo do ano, eu tenho a taxa de acúmulo muito próxima da taxa de demanda, né? E isso faz com que a massa de forragem oscile, mas oscile pouco e dentro dos limites mínimos e máximos desejados e planejados, né? Então, o equilíbrio da relação suprimento e demanda é a base para o controle das metas ou alvos de manejo. Aquilo que a Janaína estava falando agora há pouco, aquilo que a gente comenta quando fala da altura para 95% de interceptação de luz, aquela que a gente fala da altura para manter o pasto na lotação contínua. Sim, mas para manter, você precisa fazer ajustes de suprimento e demanda. Você precisa monitorar o sistema. Não existe lanche de graça. Ah, mas fazer assim, precisa de mais mão de obra, precisa andar para ver o pasto. Precisa. Vai montar uma empresa e não vai olhar e acompanhar o seu funcionário e o seu processo de produção para ver se sua empresa vai para frente. Tem a casa para alugar, o imóvel para alugar, e não vai olhar, cuidar da casa e ver se estão pagando aluguel, não estão pagando aluguel, se a casa está bem mantida ou não. É só na pecuária que o indivíduo quer manejar pasto e não quer ir no pasto. Enfim, isso requer integração entre práticas de manejo do pastejo e práticas de conservação de forragem e suplementação animal. Então, manejo de pasto não é dissociado de conservação de forragem e suplementação. Na realidade, conservação e suplementação são parte integral do manejo de pasto. São conservação e suplementação que permitem o manejo ideal de pastagem. É muito difícil fazer manejo do pastejo e manter a relação suprimento e demanda sem fazer conservação e sem usar suplemento, ou seja, somente buscando coincidência das curvas de suprimento e demanda. Nova Zelândia faz isso com maestria, mas o ambiente deles é muito menos agressivo do que o nosso, a estacionalidade deles não é tão severa quanto a nossa, né? Toda vez que você lança a possibilidade de conservar e de suplementar, o manejo do pasto fica mais fácil. Porque se sobra, você colhe. Se falta, você injeta. Então, isso gera um grau de flexibilidade muito grande no sistema. E não pode ser ignorado ou deixado de ser considerado em termos de planejamento, né? Por isso, é preciso planejar. É preciso saber quanto o seu pasto acumula de forragem. Sim, como o produtor de milho sabe qual é a produtividade estimada da lavoura dele. No ano bom, no ano ruim, depois de uma praga, né? O produtor de algodão sabe, o produtor de arroz sabe, o produtor de feijão sabe, o produtor de coco sabe. É só o pecuarista que não sabe quanto o pasto dele vai produzir, né? Saber as necessidades nutricionais do rebanho, isso não é problema, porque a gente tem na consciência que o animal é ser vivo e precisa ser cuidado, né? Como se planta não fosse, né? Animal precisa de proteína, precisa de energia, precisa de proteína metabolizável, proteína degradável, né? Planta também. E se a gente entende isso daí, a gente consegue produzir animal de maneira bastante eficiente, de uma maneira sustentável e competitiva. Então, o segredo é
fazer sempre o simples bem feito. E o simples começa em colher bem sempre aquilo que você produz. Pouco ou muito, não importa, colha bem. Em colhendo bem, use e abuse de técnicas e dispositivos relacionados com turbinar a produção do animal, genética, melhoramento, suplementação. Turbine o crescimento da planta. Se você é capaz de colher, pode turbinar, não tem problema, né? Nitrogênio, irrigação. Troque a planta forrageira por uma que tenha, em vez de carburador, ela tenha um V12 turbinado, né? Só que você tem que ter uma super licença para pilotar ela. Então, você tem que ser um bom manejador de pasto. Tá? Então, o segredo é fazer o simples bem feito. Eu agradeço a atenção, agradeço o convite, e para mim foi uma satisfação participar do evento. Muito obrigado. Professor Sila, muito obrigado. Foi um show. Eu estou anotando algumas considerações que eu achei interessantes aqui. O professor Emerson Alexandrindo, complementando isso aí que o senhor falou aí no final, né? Dessa adequação, que é só não na pecuária, né? Porque na maioria das vezes ela não é a atividade principal, né? Então, por isso que acontece muito isso. Mas como a gente faz, professor, para quebrar esses paradigmas, né, de ainda ter que colocar na cabeça do produtor que é fundamental esse ajuste, né, entre suprimento e demanda, né? Como que a gente... Paradigma é uma palavra que você usava muito nas suas aulas. Como que a gente faz para mudar? Porque a gente ainda tem encontra muito isso, né? Antes de passar para as perguntas. Olha, Rosane, como é que a gente muda isso? Como é que você muda a situação que todo ano o indivíduo vê morrer gado na fazenda e ele se prepara para repetir no ano que vem sem tomar um mínimo de providência? Quer dizer, eu acho que o melhor jeito é você mostrar e demonstrar o prejuízo que esse indivíduo tem, financeiro, social, né? Cultural, ambiental, né? E o que ele vai ver é que ele vai ficar para trás. A agricultura, num passado não muito distante, passou por isso. Hoje, a agricultura brasileira é uma das mais da cultura. Ele vai olhar para você e vai perguntar se você mora nesse mundo, né? Então, o pecuarista vai ter que passar por isso. Falta, sim, muita conversa, falta extensão, mas também falta bom senso. Tradicionalismo é bom desde que não sirva como barreira para crescimento e desenvolvimento de uma civilização, né? Eu acho que é por aí que a coisa caminha. Concordo. Muita gente elogiando, não vai dar para eu comentar tudo que está escrito aqui no nosso chat, tá, professor? Eu vou para as perguntas que o pessoal aí de apoio selecionou, tá? Não vai dar para eu ficar falando todas, são muita coisa, né? Mas eu gostaria aqui, ó, de registrar a presença do professor Arnaud, do Piauí, parabenizando sua palestra, o professor Edênio, da UFV, o professor Emerson Alexandrino, inclusive ele tem perguntas aqui para o senhor, tá bom? Eu vou fazer, aí no final eu faço os avisos antes de entrar para o sorteio. Tá, então começando aqui, professor, eu selecionei algumas aqui, ó, tem o Elié Pater Romazin, ele é da Unesp For, eu não sei se é professor ou aluno, parabenizando o senhor pela excelente palestra, né? Sem sombra de dúvida, foi completa, professor.
Num cenário ótimo de manejo, em termos ambientais, sociais, que o senhor acabou de falar, e econômicos, nos trópicos, quais os prós e contras dos pastejos rotativo e contínuo? Veja, eu vou responder com uma pergunta. Se você está no deserto do Saara e eu te ofereço um copo de água fresca ou uma taça de vinho, o que é melhor? Então, não existe se o que é melhor, pastejo rotativo ou contínuo. Os dois são o quê? Um método de pastejo que a gente emprega para colher a forragem. Qual a diferença entre eles? O animal permanece o tempo todo no pasto. O outro, o pasto alterna períodos de crescimento e presença do animal. Tá? O objetivo é colher a forragem. Do ponto de vista de controle do processo, o rotativo é muito melhor e muito mais fácil de gerenciar. Porque você separa no tempo e no espaço duas características fundamentais para você controlar o crescimento da planta, que é a frequência e a severidade da desfoliação, que a Janaína estava falando antes aí. Certo. No contínuo, não existe separação entre frequência e severidade. Tudo acontece ao mesmo tempo. E quem faz isso é a taxa de lotação. E em áreas grandes. Então, se o indivíduo não tiver o olho bom e não for bom manejador de pasto, ele erra muito no contínuo certo, que é a taxa de lotação variável. E como a área de pasto é grande, ele erra numa área enorme. No rotativo, como ele trabalha numa célula ou numa fração da propriedade por dia, ou cada 3 dias, vamos pegar um exemplo. Uma propriedade que tem 30 piquetes, ou 30 pastos. Trabalha com 1 dia de ocupação por pasto. Vamos, que é propriedade de leite. Significa o quê? Que ele trabalha com 1/30 avos da fazenda por dia. Deu um problema nele, acordou tarde, acordou com cólica, dor de cabeça, errou o manejo aquele dia, enfiou o pé na jaca, está de ressaca. Errou 1/30 avos. Sobrou 29, 30 avos da fazenda, sem erro. No dia seguinte, errou de novo. É mais um 30 avos. Então, do ponto de vista de conforto, do ponto de vista de facilidade, o rotativo é mais fácil. Mas qual que é o pega? Qual que é a compensação? É mais caro. Então, tudo que é mais confortável custa mais. Eu posso comprar uma televisão, um aparelho de som ou um controle de áudio e vídeo agora aqui, que eu aperto um botão e ele controla tudo automático para mim. Custa mais caro a tecnologia. Mas eu posso ter um equipamento que faz a mesma coisa, gera a mesma imagem, o mesmo áudio, o mesmo vídeo, tudo certinho, mas tem 752 botões para eu controlar a vertical, horizontal, brilho, matiz, o tom de vermelho, tom de verde. Eu fico louco para monitorar. E se eu não for bom, a minha transmissão é péssima. Agora, quero mais conforto? Pague mais caro. Então, no Brasil, o rotativo acaba sendo mais usado, não é porque é melhor, é porque é mais fácil. Eita, tá bombando de pergunta aqui, professor. Deixa eu tentar gerenciar aqui. Eu sabia... Ó, só para o senhor ter uma ideia, vai ser difícil superar. Ó, esse horário, me passaram aqui que a gente teve mais de 1.250 visualizações. Mas deixa eu tentar selecionar aqui, ó. O Nepral, o professor Alexandrino, que vai estar aqui amanhã, viu? Ele está perguntando: o quanto as metas de manejo são flexíveis? Quais as variáveis aceitáveis, tanto no pré como no pós-pastejo, no rotacionado? Qual recurso abiótico pode mais contribuir com essas variações? O grupo, o professor Alexandrino, do grupo Nepral da UFT. Muito bom, muito boa pergunta, eu agradeço. Nós estamos trabalhando aqui na escola agora com esse processo de flexibilização das metas. Vocês me dão tempo. E do ponto de vista do rotativo, Emerson, é bem aquilo que a Janaína colocou.
o protocolo que usa a interrupção da rebrotação com 95% de interceptação de luz, que gera aquela meta de altura, o que na realidade ele tem, aquele é o ponto máximo, a altura máxima, não se deve ir além dela. Mas eu posso ir a quem? Pode. Quanto? Nós fomos estudar. Então, a partir da premissa, e usando aqueles mesmos processos, né, a literatura mostra para a gente que é possível gerar o mesmo índice de área foliar crítico, para 95% de interceptação de luz, com um maior número de perfis pequenos. Então, se eu começar a pegar o pasto de Mombaça, por exemplo, que a meta é 90 de entrada, a Janaína começou a trabalhar com 80. Aumentou 2 quilos da produção de leite por vaca dia no experimento dela lá. Se trabalhar com 70, o que está acontecendo com a altura da planta? Está diminuindo. O tamanho dos perfis está diminuindo. Só que a luz que chega é a mesma. Cada perfil intercepta menos luz, mas a quantidade de luz que chega é a mesma. Então, para interceptar aquilo, eu tenho que fazer uma área foliar do mesmo tamanho. Só que cada perfil contribui com um pouco. Então, tem que ter muitos perfis menores. Então, existe aí uma compensação de tamanho e número de perfis dentro da qual um mesmo IAF é gerado para a mesma condição. Só que isso significa que eu posso ter o mesmo IAF com alturas maiores e alturas menores. Essa é a flexibilização que nós estamos falando. Nós fomos estudar isso aqui na escola para a braquiária marandu. O André Esbrice estudou lá em Lages para a Pelicetum clandestinum, um quicuio. E tanto lá quanto cá, a flexibilização para baixo da meta máxima de altura é da ordem de 30% a 35%. Então, significa que eu posso trabalhar no Mombaça até 35%, 2/3 da altura de entrada. 2/3, 65% de 90, dá 57, 60 centímetros. Então, para o Mombaça, entre 60 e 90 centímetros, teoricamente, a produção é a mesma. O dado da Janaína mostra isso. O animal percebe diferente, porque ele recebe um pasto que favorece o consumo, ingestão de nutrientes e desempenho. Estrutura, né? Agora, que implicação, qual característica biótica está principalmente relacionada com isso? Quanto mais baixo você põe o pasto, explorando esse limite de flexibilidade, você está fazendo o quê? Você está aumentando a frequência de desfolhação, você está aumentando a mortalidade de perfilhos. Então, você força uma maior ciclagem de folhas nos tecidos vivos, maior ciclagem de perfilhos no pasto. Então, você tem tecidos mais jovens, por isso a forragem é melhor. É como se eu pedisse uma vaca, passasse pela passar de dar 10 quilos para 25 quilos de leite. A necessidade nutricional dela aumenta. O pasto manejado numa maior frequência produz mais tecidos jovens, então, nutricionalmente, ele demanda mais nutrientes. Então, o indivíduo que quer explorar a flexibilidade para baixo, não tem problema. Mas ele tem que saber que a fome da planta é maior. Então, a fertilidade basal tem que ser melhor. E ele não pode negligenciar a reposição de nutrientes. E aí que vem, quanto mais, e a figura de linguagem que eu faço é o seguinte, quanto mais você aperta a planta no sentido de apertar o pedal de um acelerador, no carro você aumenta o giro. Você aumenta o consumo de combustível. Se tiver combustível no tanque, não tem problema. No pasto, quando você aperta, diminui a altura de manejo, aumenta a intensidade de uso, você aumenta o giro da planta, troca de folhas e perfilhos. Você aumenta o giro do motor da planta, você precisa de mais combustível no solo. Se você estiver preparado para fazer isso, ótimo. Se você não tiver, não faça, porque o risco de você matar a planta e degradar o pasto é grande. Então, esse é um diferencial que o indivíduo pode usar e que, toda vez que você trabalhar com uma altura mais próxima do limite inferior, você não deve estar associando isso com severidade alta de desfoliação. Então, o que é severidade? É a altura de resíduo. Ela não deve ser inferior a 50% da altura de entrada. Por quê? Porque abaixo de 50%, o índice de área foliar residual é muito baixo. E isso compromete a recuperação da planta. Se eu estabelecer uma frequência muito alta, descanso curto, severidade alta, você esgota a planta seca. Então, via de regra,
metade da altura de entrada para cima como resíduo, independente da altura de entrada. E a altura de entrada você tem como flexibilidade em relação à meta de 95% até 30%, 35% para baixo, lembrando que a planta passa a ser mais exigente em fertilidade e nutrientes. Meu Deus, meu Deus. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Tem muita pergunta. Deixa eu ver qual que são as mais... Eu nunca... Estão perguntando aqui se o senhor conhece alguma ferramenta, aplicativo ou planilha que pode ser usada por técnicos e produtores para fazer uma orçamentação forrageira, né? Visto que a Embrapa... Mas ele já respondeu. A Embrapa já desenvolveu um aplicativo para a orçamentação forrageira para a região semiárida. É do Cutrim, né? Que Anderson primeiro. Eu acho que ficou meio confuso Existem vários. A Embrapa fez, existem pacotes internacionais, ele próprio já respondeu, né? Australianos. Agora, se você quiser fazer, faz uma planilha de Excel. É a mesma coisa. O exercício que eu fiz para vocês e mostrei é uma planilha de Excel. Certo. O Cutrim, que é lá do IFMA, é nosso parceiro, ele está perguntando aqui: como posso calcular a eficiência do uso da forragem a fim de caracterizar o meu ajuste demanda-suprimento de forragem? Como ele pode calcular? Normalmente, na situação que você está trabalhando com as metas adequadas de manejo, a eficiência de pastejo, que é o que ele está perguntando, que é quanto da forragem removida é efetivamente colhida pelos animais e aquilo que é perdido fisicamente, ela gira em torno de 70% a 80%. E aí ele continua, que qual seria uma percentagem, um percentual de eficiência de uso da forragem que traga maior retorno financeiro do sistema, que garanta alta produtividade do sistema? A produtividade do sistema ela é maior nessas situações em que você tem as metas adequadas, respeitando os limites de uso da planta. Agora, qual é a eficiência de pastejo que você faz? Essa pergunta está relacionada se eu trabalho com maior produção por animal ou maior lotação em relação ao animal. Depende do cenário de preço que eu tenho. Depende do cenário de preço que eu tenho. Não tem uma resposta fixa para isso. Pode ter circunstâncias. Eu vou dar um exemplo. Um ano que o dólar subiu, o adubo está caro, eu não posso repor como eu gostaria, mesmo que eu quisesse. Eu tenho que tomar conta do sistema. Não posso apertar demais a planta, porque eu vou remover mais forragem e vai perder menos. Então, o aporte de ciclagem interna no solo é reduzido toda vez que você colhe mais. Como eu não vou colocar nutriente no solo, eu tenho que permitir à planta uma válvula de escape. Eu tenho que dar a ela uma maior ciclagem interna no sistema. Então, por definição, eu tenho que ter menor eficiência, porque eu vou jogar menos. Com isso, eu trabalho com oferta maior, resíduos mais altos, colho menos. Ganha mais por animal, mas a taxa de lotação é menor. E nessa circunstância, é o que pode ser feito. Se você fizer o contrário, sem adubar, você pode matar o pasto. E basta início de águas mal feito, você pode acabar com o pasto na saída da seca e início da chuva. Eu sei muito bem disso aqui na região, viu, professor? Tem uma pergunta aqui da Universidade do Marvin, da Universidade de Córdoba, na Colômbia. Qual a contribuição do conhecimento da fisiologia da pastagem no manejo ideal de um sistema de produção bovino? Olha, a resposta mais simples que eu posso dar é aquele diagrama que eu completei inteirinho, mostrando lá no final, né? Aquele núcleo duro, eu gosto de chamar aquilo como o disco rígido do sistema, é a estrutura do pasto. É ela que diz e que desencadeia toda a energia que toca todo aquele processo. Então, aquela metinha de altura não é qualquer altura, é a altura que faz com que todo aquele sistema ocorra de maneira equilibrada, sustentável, perene, assegurando produtividade, baixa emissão e eficiência do processo produtivo. Professor, só para a gente terminar, o professor Emerson Alexandrino, ele pergunta aqui, lá do Nepral, se é possível controlar inflorescência no mombaça
Tá, é uma pergunta. Ele falou que já trabalhou lá com 70 centímetros há muito tempo. Aqui, lá com 90 centímetros, com 90 floresce demais. 58,5 centímetros com continuidade. Entendi. Olha, Rosane, florescimento de uma planta, ela vai ter o florescimento independentemente de você enxergar ou não a inflorescência. Quando você trabalha com uma meta mais alta, significa que você faz pastejos menos frequentes. Porque para ela chegar mais alta, o intervalo que você tem que dar descanso é maior. E toda vez que você faz isso, você dá oportunidade para as plantas alongarem e favorecerem o alongamento de cômodo, principalmente reprodutivo. Então, as inflorescências são mais visíveis. Toda vez que você trabalha com alturas mais baixas requerem intervalos mais curtos, a desfoliação é mais frequente. E toda vez que a desfoliação é mais frequente, você decapta os cômodos reprodutivos quando a inflorescência ainda está dentro, está emborrachada, então você não chega a visualizar. Mas isso não quer dizer que o pasto não floresceu, não entrou no estágio reprodutivo. Simplesmente você não enxergou a inflorescência. Então, precisa tomar cuidado com isso daí. O pasto, no final do ciclo, ele floresce. Você pode visualizar ou não a inflorescência. Isso é importante que fique claro. Tá certo. Professor, ainda tem algumas perguntas, mas eu acho que, devido ao adiantado da hora, eu gostaria, então, de agradecer, em nome do meu grupo de estudo e pesquisa, o POCOMA, agradecer muito a sua contribuição, né? Como eu falei lá no início, é uma honra muito grande receber o senhor nesse ser online, para dar essa aula que foi um show, foi completa. Eu sou suspeita para falar. Eu acho que, em termos de didática, vai ser difícil ter alguém para superar. E até também nos comentários, nas perguntas e tudo mais. Chegou mais perguntas, mas já foi. Não encerrou as perguntas. Eu lhe agradeço imensamente, viu, professor? Eu agradeço, Rosane, para mim foi uma satisfação. Eu gosto de falar desse assunto, me dá prazer. Foi um desafio fazer essa abordagem e eu tentei fazer ela de uma forma que encaixasse melhor na sequência de palestras que vocês bolaram aí para o evento. Tá bem? Eu agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Uma palestra mais completa sobre planejamento, gestão da propriedade não tem do que essa que o senhor falou, pelo menos gestão da passagem, né? Que é a base do sistema de produção de bovino da pasta, né? Então, muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Até logo. Tá bom. Tchau. Tá, um abraço, tchau. Muito obrigado, professora Rosane. Muito obrigado, professor Sila, pela excelente palestra.